Boa noite, pessoais. Quarta-feira, dia 3 de setembro. Aqui em São Paulo são 20 horas e 2 minutos. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso papo semanal de quarta-feira às 20 horas. Ou 20 horas e 2, ou 20 horas e 3. Mas nós estamos aqui já, é muito bom estar com você. Eu e Dani. Luiz Delcides, fala Delcides, tudo bem? Boa noite, todos bem? Muito importante clicar no joinha, aumenta a visibilidade do canal. Pô, obrigado, vai lá, clica no joinha então. Joinha. Poesias com a vovó Cessi. Muito bem, boa noite, pastor Ed e Dani. Essa live de quarta-feira faz muito bem para minha alma. Que beleza, para minha também. Espero que para o Dani também, mas para minha faz muito bem também. Muito obrigado. Klaus, boa noite, pastor Ed, Dani. Estou aqui no meu trabalho, dentro do caminhão, rodando a Via Dutra e ouvindo a palavra com a ajuda do Bluetooth. Maravilha! Boa viagem para você, olho na estrada aí, cuidado, a Dutra é perigosa, mas que Deus te acompanhe aí na estrada e bom ter você aqui com a gente também, muito legal. Vamos de boleia hoje, Dani. Vamos de boleia. Edjane, boa noite, Ed, Dani. A live da semana passada resume-se numa palavra: libertação. Reforma a tua casa em paz, irmão. Que bênção esses encontros aqui, é muito bom. Edjane, vamos reformar a nossa casa, né? Cuidar bem da nossa casa. A casa que a gente constrói para Jesus morar. É isso, né? Tem que reformar a casa porque a casa que a gente constrói, Jesus mora também, né? Essa é a pegada. Muito bom. Adenilson, obrigado por proporcionar a mim e minha esposa um ambiente tão especial e acolhedor. Ele mandou aqui antes. Antes. Pastor Ed, Dani, obrigado pelo carinho e amizade. Ed, comecei a participar de conversas pastorais e desde então tenho me relacionado com muita gente boa. Olha aí que legal. Já o tema de hoje é solidão e amizade? Então, já tem aí o Conversas Pastorais, um ambiente de você encontrar gente boa e se relacionar com gente boa e fazer novos amigos, amigas. E eu aproveito então para divulgar para você o nosso congresso do Conversas Pastorais, que na verdade é o congresso, a partir de agora nós vamos chamar só de Conversas. É o Congresso do Conversas. Dias 24 e 25 de outubro, o tema do nosso congresso é a utopia do Evangelho e o Brasil que a gente quer. Nós vamos falar sobre temas delicados, mas necessários e urgentes. Vamos falar sobre democracia, racismo, violência de gênero, fome. Nós vamos falar sobre essas coisas. Não existe um Brasil que a gente quer com gente passando fome, não existe um Brasil que a gente quer com violência, não existe um Brasil que a gente quer com racismo, não existe um Brasil que a gente quer sem democracia, mas uma democracia que seja para valer mesmo. Então a gente vai conversar sobre tudo isso. Dias 24 e 25 de outubro, as inscrições já estão abertas, você pode fazer a sua inscrição no Conversas, no Congresso do Conversas, tá bom? E é bem-vindo e bem-vinda todo mundo. As pessoas falam assim, eu preciso ser pastor para ir no Congresso do Conversas, porque chamava Congresso do Conversas Pastorais, então as pessoas achavam isso, né? Ficavam na dúvida porque o título é meio realmente sugere essa questão, mas não, você não precisa ser pastor, pastora, pode também, o pastor e pastora pode também, mas é um congresso para a gente conversar sobre coisas que a igreja precisa conversar e que não é no culto de domingo, não é no culto público, necessariamente, ou do jeito em que a gente está disposto a conversar no Congresso do Conversas, 24 e 25 de outubro, então você faz a sua inscrição, eu espero encontrar você lá. E aí você faz amizades e conversa com muita gente boa que nem o Adenilson, beleza? Que mais, Dani? Cadê a Elda? Não veio hoje? Não achou ainda a Elda? Muito bem. Kátia, boa noite, de Olinda, que maravilha! Olinda, Pernambuco. Estou feliz em finalmente conseguir assistir ao vivo. Sempre assisto depois. De fato, este é um grande dia, dia histórico afinal. Sei que assim será também na live. Do que você está falando, Kátia? De dia histórico? Não entendi.
Ah, Dani, você, hein? Toninho, meu amigo, um abraço para você. Que bom que você tá aqui, cara. Prazer ter você aqui. Ed, boa noite. Tem um presente para você. Ah, melhor ainda. Além de você estar aqui na live, você disse que tem presente para mim. Poxa, o Brega vai te entregar um livro autografado do Antônio Carlos Sintra, amigo querido da minha igreja em Brasília. O livro se chama Gênesis para Maiores. Opa, sensacional, porque Gênesis já começa com Adão e Eva, né, meu? É a história da maçã. E foi prefaciado pelo Rubem Amorese, grande Rubem Amorese. Pelo título você já deve ter uma ideia do conteúdo e acredito que vai gostar. Abraços, Toninho. Ô Toninho, de fato, Gênesis, a Bíblia toda é um livro para maiores, né, que a gente tem que traduzir para as crianças. Mas Gênesis é sim, a Bíblia tem de tudo e no Gênesis a coisa fica realmente complicada. E o principal, sabe, o livro mais incômodo que eu li sobre o Gênesis, na verdade, não foi necessariamente só sobre o Gênesis, é o livro do Saramago, Caim, que é um livro muito indigesto. Esse livro do Saramago, Caim, é para maiores. A gente que quer ler a Bíblia, entender a Bíblia e pensar biblicamente, teologicamente, especialmente ouvindo uma mente genial como do Saramago, que se declarava ateu, né? E ouvir um ateu falar a respeito de Deus e da leitura que ele faz da Bíblia é muito importante, né? Sabe que uma das coisas chatas para as mentes religiosas é a preguiça de pensar, o preconceito com o pensar. Então, o que um Saramago, um ateu, tem a nos ensinar sobre a Bíblia? Tem muito a nos ensinar sobre a Bíblia. E eu estou querendo aqui receber o livro do seu amigo Sintra, Toninho, Gênesis para Maiores. Estou querendo. Pena que vai chegar agora. Olha, a Elda, tá aí, sempre presente. Boa noite, Elda. Um beijo para você. Pena que o seu livro do Gênesis, a gente está pregando na IBAB, né, histórias que tocam a nossa história, e já passamos pelo Gênesis, se tivesse chegado antes, se bem que eu não sei se eu ia poder levar para o púlpito, né, já que é Gênesis para maiores. Estou curioso agora, Toninho, estou esperando aqui. Muito bom. Silvia, boa noite, pastor Ed, Dani. Tenho visto suas lives de quarta-feira e gosto muito. Moro em Joinville e gostaria de saber se o Conversas será transmitido. Um abraço. O Conversas é sempre transmitido, sim. E depois ele fica com as plenárias, tudo fica salvo no canal do YouTube do Conversas Pastorais, tá bom? Vai ser transmitido, sim. Vânia, assisti domingo a história de Ruth contada por Silvia e fiquei tocada profundamente. Ela conseguiu me tocar com os exemplos de superação e irmandade verdadeiras da história. Muito bom. Eu vou dizer para ela vai ficar muito feliz, Vânia, porque uma coisa que eu sou testemunha, né? Claro, eu vejo a dedicação e o coração da Silvia ao preparar uma mensagem como essa que foi de domingo passado, sobre Ruth, na celebração das 18 horas. Eu vejo o coração dela e eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz, e eu também fui muito tocado e abençoado pela mensagem dela sobre Ruth e Noemi. Eu gostei demais de uma coisa que ela falou, que Noemi era uma mulher que sofria, mas ela falava. Noemi falava, e a Silvia disse: aquilo que a gente não nomeia, a gente não cura. Eu achei maravilhoso isso. Vou dizer para ela, Vânia, obrigado. Que lindo tema, Priscila. Boa noite, Priscila. Subestimei o poder da amizade há 10 anos, quando decidi me mudar para os Estados Unidos, e hoje vejo o buraco que tenho na minha vida. Ah, Priscila, eu sei. Sabe que o Tom Jobim dizia que morar nos Estados Unidos é como você jantar no melhor restaurante do mundo sozinho. Palavras do Tom Jobim, né? Que viveu nos Estados Unidos essa experiência. Então, sim, as amizades e os afetos que a gente deixa para trás
deixam realmente um buraco, né? Mas eu tenho certeza que você fez novos amigos e amigas aí. Eu desejo que você tenha novos amigos e amigas aí nos Estados Unidos, né? E dias difíceis, né? Para quem é imigrante, para quem não é norte-americano, até para os norte-americanos está difícil. Imagina para quem não é norte-americano e para os imigrantes, né? Especialmente os não documentados, né? Que estão sofrendo demais. Deus te abençoe aí, viu, Priscila? Porque num contexto de hostilidade, num contexto de num contexto de violência psicológica, de tudo isso aí, ter amizades e ter uma rede de apoio, de afetos é muito importante, né? Muito bem. Que mais, Dani? Elaine, a amizade nem sempre é leal, mas quando acontece é como um tesouro sem preço. É verdade, viu? A amizade nem sempre é leal, mas um amigo, uma amiga é um tesouro. Espera aí, já estou achando isso aqui para vocês. Espera aí, já volto aí. Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, né? Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, é isso mesmo. Mas quando a amizade não é leal, complica bastante, né? Muito bem, Elaine, beijo para você também, boa noite. Arilson, boa noite, Arilson. Hoje tenho medo de fazer amizades, principalmente de dentro da igreja. Que tristeza, né, Arilson? Que tristeza. Vou falar um pouquinho sobre isso, sabe? Vou falar um pouquinho sobre isso. De fato, eu sou solidário com você, não porque eu tenha medo de fazer amizades e principalmente dentro da igreja, eu sou solidário com você por estar passando por isso aí, viu? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre solidão e amizade. Vamos lá, Dani? Quer falar sobre isso? Mas antes disso, novidades para você. Você sabe que a plataforma Eric+, que é a minha plataforma de conteúdo original para assinantes, nós temos na plataforma vários cursos e nós temos a live de segunda-feira ao meio-dia, que chama Metanoia. E esse ano na Metanoia, nós já conversamos sobre a vida de oração de Jesus, nós já conversamos sobre o Pai Nosso, já conversamos sobre o que mais, Dani? Orando com Jesus, o Pai Nosso. Agora estamos conversando sobre os 7 pecados capitais. E também nós conversamos sobre a mística urbana, a experiência mística do cristianismo, né? A tradição do cristianismo com a mística é muito bonita, é muito rica, essa nossa tradição que é cristã. O pessoal fala de meditação como sendo uma coisa das religiões orientais, do budismo, o crente não pode meditar, etc. Tem uma tradição meditativa dentro do cristianismo, tem uma tradição contemplativa dentro do cristianismo e tem uma tradição dos monges, dos pais do deserto, que viveram no 3º, no 4º século. São experiências tão maravilhosas e os místicos, né, tem um autor que eu gosto muito, que é o mestre Eckhart, ele diz que místico é aquele que viu a face de Deus sem véu. Ver a Deus, né? Então, você já viu Deus? Como é que no dia a dia, na nossa correria, você sabe que você está vendo Deus? Como é que você diferencia se é uma experiência com Deus ou uma projeção da sua psique? Como é que você diferencia a voz de Deus e de outras vozes? É sobre tudo isso que a gente conversou nas lives, a mística urbana, que agora estão organizadas e separadas para você. Então, se você quiser ter acesso ao conteúdo sobre mística cristã e com essa visão, são 10 aulas sobre mística
urbana e a tradição do cristianismo ortodoxo oriental, que eu falei um pouco também. O nosso cristianismo que tem aqui no Brasil é ocidental, né? Primeiro é católico romano, depois é protestante e evangélico. Né? O nosso cristianismo protestante chegou no Brasil vindo dos Estados Unidos da América do Norte. Mas tem uma tradição do cristianismo que não veio para a Europa. Né? O livro de Atos conta que o apóstolo Paulo saiu ali do Oriente Médio e foi para a Europa. Ele foi para a Espanha, foi para Roma, e o cristianismo se espalha da Europa para o Ocidente. Mas tem uma tradição cristã que foi para o Egito, foi para a África, né? Foi para o Oriente, foi para a Rússia, por exemplo. Tem uma igreja ortodoxa no Oriente. Então é muito bacana toda essa tradição. Eu falei um pouco ou bastante sobre isso, foram 10 aulas sobre mística urbana, que estão à sua disposição no ERC+. E se você ainda não é assinante, eu convido você. E se você já é assinante, está lá, tudo separadinho, catalogado para você consumir e estudar novamente, se você tiver esse interesse, esse desejo. Tá bom? Então, mística urbana está à sua disposição. Dani, agora vamos falar de amizade. Ou falar de solidão primeiro, né? Precisamos falar de solidão primeiro. Tristeza. Olha o que aconteceu. Por que eu estou falando sobre isso? Isso foi minha filha que me mandou esse artigo e disse: pai, olha, pensa sobre a sua live. Um bom tema para a sua live. E eu fui estudar, fui ler, fui prestar atenção e falei, é mesmo, é um ótimo tema para a nossa live, para a nossa conversa de quarta-feira. Um relatório da comissão sobre saúde e conexão social da Organização Mundial de Saúde, da OMS, foi divulgado bem recentemente e olha que interessante, 1 em cada 6 pessoas no mundo é afetada pela solidão. É muita gente, né? 1 a cada 6 pessoas no mundo é afetada pela solidão. Esse relatório da OMS é muito sério e revela uma situação muito grave para a gente enfrentar. Por exemplo, a solidão está associada a cerca de 100 mortes a cada hora, o que é equivalente a 871 mil mortes todos os anos. Isto é, 871 mil pessoas morrem por ano, e essa morte está associada à solidão. E é interessante que a OMS chama a nossa atenção para o fato de que a solidão é um problema gravíssimo de saúde global. Essa é a questão. A OMS define conexão social, isolamento social e solidão. Então, olha, conexão social é como as pessoas se relacionam e interagem entre si. Já o isolamento social é a falta de conexões sociais suficientes, ou por quantidade ou por profundidade, relações superficiais, isto é, sem conexão. É mais ou menos a conversa protocolar que nós temos com prestadores de serviços, que não são nossos amigos, nós respeitamos, cumprimentamos, dizemos bom dia, etc., mas nós não aprofundamos relações, então não tem conexão. Então tem isolamento social, a falta de conexões sociais desejadas, viu? A solidão é um sentimento, uma dor que nos acomete, porque
nós vivemos um vazio e um abismo entre o nosso anseio de relacionamento e o relacionamento real que a gente tem. E veja que a solidão não tem a ver com você estar sozinho numa casa. Claro que se você mora sozinho, mora sozinha, isso afeta, evidentemente. Mas tem muita gente que mora com a família e vive em solidão. Por quê? Porque o anseio de conexão é de uma ordem e o contato, a conexão real é de outra ordem. Você pode morar todo mundo numa mesma casa, cada um fica no seu quarto, no seu celular, cada um faz a refeição num horário diferente, cada um tem a sua agenda diferente, as pessoas elas coabitam, mas não convivem. E isso gera uma solidão dentro de casa, você está acompanhado, mas está só. Né? Então, a conexão social é a maneira como as pessoas se relacionam e interagem. O isolamento social é a falta de conexão ou de conexão real. Tá? E a solidão é a dor pelo vazio que existe, abismando de um lado o anseio de relações e a realidade das relações ou falta delas, tá bom? Veja o que diz o diretor-geral da OMS, o senhor Tedros Ghebreyesus. Não sei se eu falei certo, mas acho que é isso. Tedros Ghebreyesus é o diretor-geral da OMS. Ele diz que nessa era em que as possibilidades de conexão são infinitas, cada vez mais pessoas se sentem isoladas e solitárias. Além do impacto que causam em indivíduos, famílias e comunidades, se não forem enfrentados a solidão e o isolamento social, continuarão a custar bilhões à sociedade em termos de saúde, educação e emprego. E isso aqui é muito interessante. Presta atenção nesse relatório da OMS. De acordo com o relatório, pasme você, a solidão afeta sobretudo jovens. Há dois segmentos de sociedade muito afetados pela solidão. Os jovens e as pessoas que vivem em países de baixa e média renda. Mas olha que assustador. 21% dos jovens, ou de 17 a 21% dos jovens, entre 13 e 29 anos, dizem que se sentem solitários, sendo que a taxa de solidão é mais alta, pasme você, entre os adolescentes. Então a nossa molecada que vive com o celular na mão, conectado em rede social e no TikTok e postando sem parar, curtindo e esse frisson de solidão, porque interação superficial não alimenta a alma. Interação com gente desconhecida não alimenta a alma. Interação de curtição não alimenta a alma. Interação de 30 segundos não alimenta a alma. E é muito triste ouvir isso daqui, né? Olha, 17 e 21% dos jovens entre 13 e 29 anos relatam se sentir solitários. Agora, nos países de baixa renda, as taxas de solidão são o dobro dos países de alta renda. Quando nos países de alta renda 11% das pessoas se dizem solitárias, nos países de baixa renda 24% das pessoas dizem que experimentam a solidão. Provavelmente, primeiro, pela necessidade de uma maior carga horária de trabalho, né? As conexões afetivas, elas demandam energia, tempo, dedicação,
E as pessoas que lutam para sobreviver trabalham muito, quando chegam em casa ainda tem a casa para cuidar, ainda tem, tipo, é trabalho e não tem o espaço da afetividade, isso pode ser um dos fatores, mas também a falta de equipamentos públicos. Não tem espaço de lazer, não tem uma praça, não tem um parque. E se tem a praça e o parque, a pessoa não pode ir na praça e no parque porque ela está trabalhando. E isso gera isolamento social. Gera o isolamento social que, por sua vez, traz a dor da solidão, né? Embora os dados sobre isolamento social sejam mais limitados, a estimativa é que a solidão afeta 1 em cada 3 pessoas idosas e 1 em cada 4 adolescentes. É muito, né? 33% dos idosos e 25% dos adolescentes, é o que está dito aqui, se eu fiz bem a conta. E há um agravante de que pessoas com deficiência, LGBTQIA+, minorias étnicas, podem enfrentar discriminação e outras barreiras que dificultam relacionamentos e conexões sociais. Porque é uma questão de saúde global, a OMS ela vai trabalhar a questão das políticas públicas que favoreçam a interação social. Então, por exemplo, quando a gente pensa, né, numa possibilidade de ir num espetáculo artístico gratuito oferecido pelo equipamento público, de frequentar um museu, de frequentar uma exposição, de frequentar a rua, a arte na rua, e de ter espaço seguro, quer dizer, isso tem a ver com políticas públicas, cultura, educação, esporte, lazer, arte, tudo isso aí tem a ver com políticas públicas, né? Então veja que construir uma praça não é uma questão cosmética de urbanismo. O urbanismo consciente é uma questão de saúde pública, né? Colocar as pessoas de volta na rua, de volta na praça. Ter uma sociedade segura, ter um policiamento correto, gerando uma segurança na comunidade, e isso afeta a saúde emocional de um trabalhador, de uma trabalhadora, né? O relatório diz para nós que essa questão da solidão tem tudo a ver com a nossa saúde emocional. E olha que triste isso daqui, olha. Muita conexão social, né? As pessoas que estão interagindo com relacionamentos reais e qualificados, essas pessoas diminuem o risco de problemas graves de saúde, promove saúde mental e faz com que as coletividades elas sejam mais saudáveis e mais prósperas. Por outro lado, a solidão e o isolamento social aumentam o risco de acidente vascular cerebral, de AVC, por causa de solidão. Doenças cardíacas, diabetes, declínio cognitivo e morte prematura. Por isso que as mortes lá, né, 100 mortes a cada hora, não foi isso? 100 mortes a cada hora tem a ver com isso aqui. As doenças, as enfermidades que são geradas e intensificadas e aprofundadas por causa da solidão. E afeta também a saúde mental. Pessoas solitárias têm o dobro de probabilidade de desenvolver depressão. Mais do que isso, a solidão também pode levar à ansiedade e pensamentos de automutilação e de ideação suicida. E nós estamos no Setembro Amarelo.
o Setembro Amarelo. Olha que responsabilidade que nós temos nas mãos de construirmos ambientes de relacionamentos saudáveis e de prestarmos atenção na qualidade das nossas relações e cuidarmos dos solitários e dos isolados socialmente. Também, além dessa tragédia toda de afetar a saúde mental nesse nível, a OMS diz que a solidão tem impacto na aprendizagem, no desenvolvimento de habilidades cognitivas, no desenvolvimento de habilidades para atividades profissionais. Então, adultos solitários têm mais dificuldade de encontrar ou manter um emprego e eles ganham menos ao longo do tempo. Em nível comunitário, a solidão prejudica a coesão social e custa bilhões em perda de produtividade e gastos com a saúde. E aí a gente vive um fenômeno cultural também que não ajuda muito, que é o que o Byung-Chul Han, esse filósofo coreano radicado na Alemanha, o Byung-Chul Han diz, ele tem um texto chamado A Expulsão do Outro. Eu já falei sobre esse texto aqui, onde ele fala que o outro é expulso, a expulsão do outro e a proliferação do mesmo. E como disse o Caetano, né? Narciso acha feio o que não é espelho. E essa relação de iguais, sem troca, sem chacoalhão, sem desestabilização, sem nos tirar da nossa zona de conforto, alimenta o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, o nosso narcisismo e, portanto, a nossa solidão. O narciso é um solitário, o egoísta é um solitário, porque o egoísta, ele não pensa no outro enquanto outro, ele pensa no outro enquanto recurso que ele usa para si mesmo. Ele não se relaciona, ele usa pessoas. Ele não se relaciona, ele é interesseiro nas relações, ele não se relaciona, ele não faz conexões. Essa pessoa narcisista, egoísta, autocentrada, ela não se relaciona. Ela interage, mas ela não se relaciona. Isso, portanto, ela é uma pessoa solitária. E parece que essa questão da solidão, né, é como um buraco negro que uma vez instalada na gente começa a sugar, porque a gente se torna carente, machucado e ferido pela solidão, com um vazio, com um buraco, aí a gente começa a querer sugar as pessoas, e isso repele as pessoas. Gente muito carente, gente que fica reclamando afeto, que fica reivindicando afeto, que fica cobrando afeto, está enfermada. E porque está enfermada, se relaciona de um jeito que as pessoas não têm muita paciência para lidar. O melindre, a murmuração, a cobrança. A gente diz assim, pô, fulano é chato, ele demanda muito, ele é pegajoso, ele é carente. Então, ele é carente porque ele está vivendo em solidão. E a solidão dele gera, sem mesmo ele perceber, uma incapacidade relacional. Aí ele começa a achar que os outros é que são culpados por ele viver em solidão. E aí ele, culpabilizando os outros, ele desenvolve uma relação passivo-agressiva, sabe? Que quer estar perto de você, mas te cobra a sua indiferença, te cobra a sua não proximidade, e a relação fica truncada, ela não rola. Então a solidão, ela adoece a nossa alma, e a solidão é como que é
É uma experiência que, porque nós estamos solitários, nós adoecemos. E porque adoecemos, ficamos mais solitários. E uma coisa vai alimentando a outra, porque adoecidos nós não nos relacionamos de uma maneira saudável. E aí as pessoas fogem da gente. Então, não posso exagerar o valor da amizade, né? E da importância de ter amigos e amigas. E aqui eu queria falar algumas coisas delicadas e controversas. Então já vou começar. Exceto em relações muito saudáveis de pessoas muito bem resolvidas e adultas, essa coisa de dizer que a minha mãe é minha melhor amiga, minha filha é minha melhor amiga, meu pai é meu melhor amigo, meu filho é meu melhor amigo, é um pouco complicado, sabe? Mãe é mãe, pai é pai, filho é filho, filha é filha. Porque existem dimensões da vida da gente que pai não reparte com filho e filho não reparte com pai. Eu aprendi isso com ciúmes do meu filho. Porque ele chegava em casa e dizia: pai, eu tava com o Daniel. Pai, fui tomar uma cerveja com o Daniel. Pai, eu falava: pô, que Daniel, não? Esse cara tanto conversa com o Daniel. E eu fiquei enciumado com o Daniel. Chamei meu filho para almoçar. Falei: meu, você só fica com o Daniel, e eu sou seu pai. E ele derramou uma lágrima e disse: não acredito, pai, que você está com ciúme do Daniel. Você é meu pai. E eu falei: quase que eu pedi desculpas. Né? Claro que apaziguou meu coração 1 milhão, mas eu vi que a imaturidade era minha. Claro, o meu filho é muito meu amigo e eu sou muito amigo do meu filho. A gente troca confidências. A minha filha é muito minha amiga e eu sou muito amigo da minha filha, a gente troca confidências. Mas tem um limite da relação pai e filho. O que eu quero dizer é que mães precisam de outras amigas além das filhas. E filhas precisam de outras amigas além das mães. E filhos precisam de outros amigos além dos pais, e pais precisam de outros amigos além dos filhos. Porque existem áreas da nossa alma e questões da nossa vida que a gente fala com amigo, não é com pai, não é com mãe, não é com filho, não é com filha. E eu acredito que essa maturidade dos papéis faz com que as relações sejam mais leves entre pais e filhos, irmãos e irmãs. Né? Por exemplo, pastor não é seu amigo, é pastor. O pastor pode se tornar seu amigo? Pode, mas agora ele é amigo. E aí você acessa como pastor. Isso mistura. Eu tenho muitas pessoas que eu tenho uma certa intimidade, mas eu sei que essa intimidade que essas pessoas têm comigo não é com um amigo, é com o pastor. E às vezes eu sinto que as pessoas cobram de mim como se eu fosse amigo delas. Eu não sou, eu sou o pastor. E as confidências que eu ouço, as coisas que eu guardo são sagradas, mas é uma relação pastoral. Agora, claro, na minha igreja, na minha comunidade, nas minhas relações pastorais, muitas pessoas se tornaram amigas. Muitas assim, não é muitas, porque a gente não consegue ter muitos amigos. Amigo, a gente conta nos dedos, né? Porque amigo não é sair para tomar uma cerveja e falar de futebol. A amizade é para repartir alegrias e tristezas. A amizade é para receber socorro e ajuda. A amizade é aquela mão estendida. A amizade é aquela relação que sobrevive às decepções. Então, amigos e amigas são de fato um tesouro, né? Minha maior riqueza são meus amigos, não tem isso que diz, né? E das minhas tristezas na minha vida,
Entre as maiores, sem dúvida alguma, está a perda de alguns amigos. Perder amigos. Pelo distanciamento, pelas contingências da vida, pelas circunstâncias que nós fomos vivendo, cada um de um lado, aí a gente se desencontra. Tipo, a gente não é brigado, a gente não tem inimizade, a gente inclusive tem afeto quando se encontra, é legal, mas já não é mais aquela amizade. Isso é uma tristeza que eu tento lidar com essa questão, porque criar, manter amizades demanda tempo, demanda energia emocional, demanda dedicação, demanda doação, né? Tudo isso, e é muito importante a gente ter amizades. Então, no mundo de solidão, é importante ter amizades. E não são muitas não, viu? Eu acho bastante interessante que Jesus tinha 12 discípulos, 12 apóstolos. Dos 12, ele tinha intimidade mais próxima com 3, Pedro, Tiago e João. E dos 3, ele tinha João. E ninguém dizia que Jesus tinha panelinha, né? Porque Jesus não tem panela. Aí eu tenho meus caras mais próximos de mim, a minha panelinha, a panelinha do pastor. Não, não é panelinha. É que nós não temos espaço emocional para desenvolver relacionamentos de intimidade, proximidade com muita gente. Não dá. A gente pode se relacionar, mas ter amizade nesse nível de profundidade, a ponto de eu saber quem é o meu amigo e que eu posso contar com ele, ele pode contar comigo, isso é raro, a gente constrói, é muito raro. Essa semana um amigo meu que nem mora em São Paulo me ligou, falou: Ed, estou passando por uma situação, queria compartilhar com você e ouvir você, o que você acha? Cara, eu fiquei tão feliz que ele me ligou, e ele mora longe de São Paulo. Eu pude conversar com ele, trocamos ideias, ele abriu o coração e tal, eu posso dizer, ele é meu amigo. Não convivo com ele todo dia, não moro perto, mas eu sei que eu posso contar com ele e ele sabe que pode contar comigo. E justamente nessa conversa eu lembrei de uma coisa que eu sempre falo, que amigo que é amigo não diz não. Por isso, amigo que é amigo sabe o que pede. Eu tenho algumas pessoas, alguns amigos meus, que se eu pegar meu telefone agora e falar assim, mano, eu estou precisando de você agora, é urgente. Eu queria que você viesse aqui agora. Elas virão aqui. Eu tenho certeza que esses amigos, eles vão parar o que eles estiverem fazendo e eles virão aqui. Então, eu tenho que saber com muito critério, com muita seriedade e sacralidade, quando é que eu pego um telefone para dizer, amigo, estou precisando de você. Isso aí é muito raro da gente ter. E outra coisa que eu queria falar é que existem relações que a gente não escolheu. Chama, sabe como? Família. E que tristeza a gente viver num momento da história do nosso país e da nossa sociedade em que os próprios laços de afeto da família foram rompidos e quebrados e estremecidos. Isso gera solidão. Cansei de ouvir gente dizendo que saiu do grupo de WhatsApp da família por causa de política. Cansei de ouvir gente dizer, eu não falo mais com meu irmão, não falo com meu pai. Para! Tem coisas que que transcendem posicionamentos políticos, religiosos, de identidade. Por exemplo, pessoas LGBTQIA+, pessoas homoafetivas que não têm dentro da sua casa o acolhimento amoroso por sabe, eu não consigo entender. Eu fui falar numa conferência numa cidade no interior do estado do Paraná. E veio uma moça, depois que eu acabei de pregar, uma moça linda, me abraçou, começou a chorar, parecia minha filha, tinha idade para ser minha filha. Chorou abraçada comigo e falou assim, pastor, eu sou uma das suas ovelhas coloridas. E eu entendi o que ela estava dizendo, evidentemente. Ela disse, eu fui criada na igreja, mas eu fui expulsa da minha casa e da minha igreja.
porque eu me assumi lésbica. E tem coisas que tem que estar acima, né, disso. Brigar pai com filho por questão de política, por questão ideológica. Não acho que tem que brigar nem por questão moral. Hoje eu passei cantarolando aquela música do Chico, Olha Aí o Meu Guri, que é a narrativa da mãe cujo filho é bandido. Mas ela não enxerga o bandido, porque ela é mãe. Todo mundo pode enxergar o bandido, a mãe não, o pai não. Pai que abandona filho, mãe que abandona, sabe, não faz o menor sentido. E filho que abandona mãe, abandona pai, que briga, isso gera um buraco e uma solidão tão grande que as pessoas talvez não façam, elas não percebam o buraco que isso traz. Elas tentam suprir com outras questões. E eu vou te falar uma coisa, não estou apelando não, tá? Porque eu, graças a Deus, acho que eu estou bem melhor, bem resolvido não estou não, mas bem melhor resolvido eu estou. Eu falo como um órfão. Eu cresci sem pai. E eu tive muitos homens que me amaram como um pai ama um filho. Mas eu cresci sem pai. E não tem amor que vá encher esse buraco que só o meu pai poderia preencher. Não tem. Então, eu faço esse apelo à sua consciência, ao seu coração, porque os laços de afeto familiares, o ambiente da casa, o ambiente familiar é um ambiente de acolhimento no grau máximo. E a gente não pode permitir que esse ambiente seja fracionado por questões políticas, ideológicas, nem mesmo morais. Se você tem uma moral diferente do seu filho, da sua filha, sabe, seu filho é sua filha. Você vai com ele até o abismo. Eu sei que isso é extenuante, eu sei que isso é cansativo, eu sei que isso às vezes é inclusive violento, mas romper no coração com um filho, uma filha, não é uma coisa de Deus não, sabe? A gente pode até criar um distanciamento. E eu acho interessante que a parábola do filho pródigo, né, é uma parábola, mas diz muita coisa, viu? O filho foi embora por vontade própria. E às vezes pais e filhos precisam se distanciar geograficamente. Submeter o filho, a filha, a uma internação numa clínica de tratamento psiquiátrico, psicológico, de recuperação de uma drogadição, isso tudo machuca demais. E os pais que têm filhos nessas condições, eles sofrem muito, e eu sou muito solidário com todos. Mas o pai do filho pródigo, interessante, né? Ele monitorou o filho, porque ele sabia o que estava acontecendo com o filho. E quando o filho veio lá, apontando lá longe, o pai saiu correndo ao encontro dele. E eu estudei um biblista que é especialista nas culturas semitas, e olha que interessante, ele disse que naquela cultura, a afronta do filho para com o seu pai foi de tal ordem que esse menino, esse jovem, ele causou um dano tão grande para a cultura local e fez um pecado tão grave na cultura local, que foi afrontar o pai dessa maneira, pegando a sua herança com o pai ainda vivo, que quando ele volta para a aldeia, era perigoso que ele fosse apedrejado, hostilizado e sofresse violência da aldeia. Por isso é que o pai vai ao encontro dele e o abraça e o protege da violência da sociedade. O pai ofendido protege o filho da violência da sociedade. A Bíblia tem umas profundidades assim que nos chamam
a consciência, né? E por último, vou pegar um pouquinho mais leve agora, eu acho importantíssimo que a gente se abra, né? Quem vive numa solidão, às vezes é difícil, né? Você falar para uma pessoa que está com a perna quebrada que ela tem que exercitar mais e fazer um polichinelo. Não dá, a pessoa está com a perna quebrada, a gente tem que entender isso. Mas existe uma dimensão de possibilidade de uma pessoa que sente-se isolada ou em solidão, dela buscar relações, de se envolver na sociabilidade, né? Eu, por exemplo, eu não curto muito festa, né? No meu aniversário eu não curto muito festa, não curto uma festa. Aí eu fico pensando, eu não quero fazer festa, então um dia que eu morrer não vai ninguém no meu velório também. Porque onde é que a gente constrói laços afetivos? Na sociabilidade. É no clube, é num grupo de esporte, é num grupo de arte, é num curso que você vai fazer. Você não vai ficar amigo de todo mundo que está fazendo o curso, mas lá no curso você conhece uma pessoa. Lá no grupo de bike você conhece uma pessoa, você conhece duas pessoas. Você sair de casa, a Silvia, minha esposa, diz, a vida acontece na rua. Toda vez que ela sai, ela volta contando uma história que encontrou não sei quem, encontrou não sei o que lá, sabe do fulano, sabe da ciclana. A vida acontece na rua. Né? Então, isso é importante da gente se envolver. Eu tenho um amigo que veio falar para mim, ó, eu entrei num curso de fotografia. Eu olhei para a cara dele e falei, como assim? Ele falou, estou num curso de fotografia. Agora tem um trabalho de casa aí da semana que nós temos que fotografar não sei o que lá, aí a gente sai para ir no museu ver exposição de foto. Ele está aposentado, né? Tem tempo e tem dinheiro para fazer isso. Mas eu achei interessante porque ele era uma pessoa que, se ele não fosse proativo, se ele não corresse atrás de uma coisa desse tipo, ele era um candidatíssimo à solidão. Porque é um gênio meio maluquete, é um cara tão genial que eu falo, isso aí vai dar solidão. Que nada, a genialidade dele foi tão grande que ele saiu correndo atrás de espaços de sociabilidade, de contato, de criar rede de afeto. E aí eu chego num lugar onde eu posso chegar, porque eu tenho um lugar de fala, como se diz, né? Igreja é um lugar de amizade, sim. Igreja é um lugar de amizade, sim. Se você tem um motivo para não frequentar a igreja, me procura, que eu te dou mais uns 1000. Porque eu estou há 40 anos frequentando a igreja no status de ser o pastor da igreja, mas eu estou há 60 anos frequentando a igreja. Então, eu já vi de tudo seu contrário na igreja, eu já tive motivos para me decepcionar, me frustrar, me ofender, me ressentir, abandonar vários e muitos. Mas foi na igreja, sim, que eu fiz as amizades mais profundas e verdadeiras e leais que eu tenho hoje. Então a igreja é sim um lugar de amizade. A igreja não é somente, entre aspas, um lugar de espiritualidade religiosa. Não, é de sociabilidade também. A igreja cumpre um papel social. A igreja cumpre um papel de construir rede de apoio, de construir rede de afeto, de construir amizades. E tem muita gente que não sai da igreja que frequenta, que acha que o pastor é meio xarope, que a igreja não está muito boa, mas a rede de afetos está lá. E é por isso que ela fica lá. Porque a rede de afetos é que segura a gente. E eu conheço muito desigrejado da IBAB, a igreja onde eu estou há quase 40 anos, que eles estão desigrejados da IBAB, mas eles vivem lá que nem abelha em volta do mel. Aí vai numa festa, vai num churrasco, vai num evento, vai numa cantata musical, aí sai para comer com o pessoal da igreja, mas não frequenta a igreja, assim, sabe? Se diz desigrejado, mas não tá. Por quê? Porque não frequenta o culto domingo? Mas onde está o seu horizonte de relacionamentos? E onde estão os seus afetos? Então a igreja cumpre um papel muito importante nessa questão de uma resposta à solidão. Então fica aqui o meu apelo. Olha, Dani, já são 20 horas e 56 minutos. Falei demais. Então fica o meu apelo. Primeiro, família. Pai, mãe, filho, filha, aquela coisa toda que eu falei, família. Segundo, amigos e amigas. E terceiro, as redes de sociabilidade, entre elas, a igreja. Eu defendo isso com todas as minhas forças.
um dos valores do meu ministério pastoral foi relacionamentos e amizades espirituais. E eu acho que isso é que forma igreja de verdade, comunidade, e que diferencia um auditório de uma comunidade. Um ambiente de relação profunda de afeto, de uma massa que se multiplica de evento em evento sem profundidade relacional. Então era isso que eu tinha para repartir com você hoje, e eu quero ainda te ouvir um pouquinho, se ainda dá tempo. Peço desculpas por ter falado demais, acho que me empolguei. Vamos lá. Passou muito rápido, a prosa estava muito boa. Socorro. Obrigado, Socorro. Tava mesmo, eu nem vi o tempo passar, viu? Tava mesmo. Que bom. Obrigado por me ouvirem, me acolherem. Vânia, meu Deus, se essa mensagem não me tirar de onde me encontro hoje, nada mais o fará. Obrigado, meu Senhor. Preciso de pessoas aos meus 74 anos. Precisa sim, Vânia. Você sabe que a Silvia estava me contando? Não que eu estou sugerindo isso para você, porque eu tenho uma amiga que está no grupo de corrida de rua, no Ibabe Runners. E se descobriu agora, e a Silvia me contou, eu falei, não acredito, agora ela vai se descobrir para correr na rua? Agora, né? Mas a Silvia me contou de quantos jovens estão em grupos de crochê. Eu falei, como assim? Falou, recomendação de terapeuta, terapia ocupacional, rede de afeto, fazer amizade, fazer crochê, você não precisa, vai lá fazendo crochê e fica tricotando a vida dos outros, isso faz um bem danado. Né? Aliás, como diz o Ariano Suassuna, né? Quando você vai falar mal dos outros, você tem que ter a elegância de falar pelas costas, que é para não ofender. Não é bíblico, viu? É Ariano Suassuna. Vamos lá. Silmara, te admiro por insistir e resistir, pastor. Belo testemunho que nos contagia. Que bom, Silmara. Vamos continuar insistindo e resistindo. Crystal, é isso mesmo? Falei certo? Crystal. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. Eclesiastes 6:14. Perfeito. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Bonita essa imagem, né? Um amigo protege, né? Elza, a solidão é uma das causas de doenças psicossomáticas, perfeitamente. Amei sua abordagem inspiradora e com a intensidade de um coração aberto. Há de se pensar muito sobre isso. Há de se pensar muito sobre isso. Obrigado. Cassiano, acabei me emocionando. Tenho 23 anos e não esperava ouvir isso hoje. Olha aí, Cassiano. Abre seu coração, irmão, para os amigos, para as amigas e vai com tudo, dá boas-vindas para os seus amigos e cultiva, viu, as suas amizades. As amizades mais lindas são aquelas que são longevas. Eu tenho um amigo que, infelizmente, a gente também não convive muito, mas cada vez que a gente se encontra e a gente conversa como se tivesse se encontrado ontem. E esse amigo, quando eu o conheci, eu tinha 16 anos de idade. 16 anos de idade. E ele é meu amigo até hoje, eu já passei dos 60. E isso é muito precioso. Né? Eu tenho amigos que eu conheci, eu tinha 17, 18 anos. Eu conheci o Ariovaldo Ramos, eu tinha 17 anos. Em 1981. Você não tinha nem nascido, Cassiano. Nem pensava em nascer ainda. Dani, então, nem pensava. Claudinei, Ed, queria ter esse evangelho que você prega aqui, próximo de mim. Me sinto sozinho, já nem vou mais à igreja, não sei como recomeçar. Claudinei, poxa, fico triste, mas se você tiver forças, o pouquinho de força que você tiver, começa na sala da sua casa, convidando um casal, 2 casais, para vocês fazerem uma igreja, né? Jesus não falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei? Essa é a beleza do evangelho, a gente não faz igreja com templo, com clero, com banda, com parede preta, a gente faz igreja com Jesus no meio da roda de conversa, aí tem uma igreja. Então, se você tiver um pouquinho de força,
recomece trazendo pessoas para sua casa, tá bom? Faça isso, te dou todo o apoio e encorajamento. Anthony, boa noite. Eu queria que as famílias fossem saudáveis a ponto de todas elas serem ambientes de acolhimento. Não é verdade, não é possível também, né, Anthony? A família é o lugar dos nossos maiores amores, mas também dos nossos maiores ódios, né? Porque quanto mais amor, mais a capacidade e possibilidade de ferir. E de quem mais a gente espera quando não nos acolhe e, além de não nos acolher, nos rejeita, nos agride, nos violenta, aí a dor dura uma vida toda às vezes, né? Mas sim, as famílias podem ser um ambiente de adoecimento. E infelizmente, né, às vezes o distanciamento familiar é um ato de autopreservação e de autoproteção. Essa é a lógica do divórcio bíblico. O divórcio bíblico é para isso. Jesus diz, ó, por causa da dureza do coração de vocês, Moisés instituiu a carta de divórcio. Existem corações tão duros que a melhor coisa que a gente tem a fazer é se afastar deles, para a gente poder sobreviver emocionalmente, mas às vezes inclusive fisicamente, né? E é uma pena que isso dentro de casa aconteça, e eu sou solidário a você. E uma oração muito bonita na Bíblia, o profeta disse que Deus converteria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Essa é uma oração que a gente precisa fazer também, né? Gabriel, Ed, é tão difícil quando nenhum investimento nosso é capaz de renovar os laços, quando qualquer movimento parece em vão. Gabriel, O apóstolo Paulo diz, né, enquanto depender de você, tenha paz com todos, mas às vezes não depende só da gente, né? Tem um outro ditado versículo que diz que quando um não quer, dois não brigam, mas também diz que dois bicudos não se beijam, né? E se a gente quer dar um beijo, mas o outro é bicudo, também não vai rolar beijo, vai rolar bicada. Aí a gente não quer bicada, a gente quer beijo. Então, às vezes, não depende da gente, né? E é muito difícil a gente chegar à conclusão de que algumas relações elas não evoluirão para o lugar da amizade, elas serão apenas sociabilidade. E ajustar as nossas expectativas nas relações é uma forma da gente também cuidar da nossa saúde emocional, do autocuidado, né? É a gente dizer, olha, não dá para ser amigo dessa pessoa, ou não dá para ser amigo dessa pessoa agora, eu já tentei e não dá, ela não está aberta, e a gente tem que respeitar, inclusive, o momento das pessoas, né? Nem sempre é alguém que a gente quer ter como amigo quer ser amigo da gente, né? Então, esse discernimento, né, como diz a Bíblia, que há tempo de abraçar e afastar-se de abraçar. Há tempo para tudo. A gente tem que discernir, né? É diferente você se afastar por um autocuidado de você abandonar. Eu me lembro um dia que eu cheguei em casa e falei para minha esposa, eu preciso me distanciar um pouco dessa pessoa, porque isso está me adoecendo e eu não estou mais conseguindo lidar com essa situação e nessa relação. Então, eu não abandonei, eu precisei. E é muito difícil, porque a gente entra numa pira de culpa, a gente entra numa autocobrança de você não está sendo generoso, não está sendo, sabe?
Aí a gente, você está se achando demais, você está se achando melhor do que o outro, do que a outra, você entra numa pira, mas a gente precisa pedir a Deus esse discernimento aí. Socorro. Pastores também são muito sós, dificilmente tem um amigo mesmo. Olha, eu acho que é verdade, mas não é totalmente verdade, né? Porque nós pastores, nós nos relacionamos com tanta gente que eu acho que tem uma certa, como é que chama? Um preconceito ou uma cultura de que pastor não pode ter amigo. Vou dizer para você, quando eu cheguei na IBAB, eu tinha 25 anos de idade. E eu convidei um pastor amigo para ser o pregador, o orador daquela noite. E no sermão de posse, da minha posse na IBAB, o meu amigo disse, olha, não tem amigo aqui dentro da igreja não, porque esses seus amigos aí que você fizer dentro da igreja vão te apunhalar. Eu falei, oxe. E graças a Deus eu não ouvi esse conselho. E eu me machuquei muito abrindo meu coração para amizades dentro da minha comunidade. Mas a experiência de ter amigos na comunidade me enriqueceu tanto que não se compara às feridas que eventualmente eu tive ao longo do caminho, porque as relações verdadeiras são imensamente maiores e melhores. Então, eu acho que compete aos pastores buscarem amigos, né? Agora, pastor é um negócio, é um sangue ruim, viu? A gente fica feliz quando o pastor da igreja do lado comete adultério, porque aí os caras da igreja dele vêm para nossa. A gente fica com inveja que ele prega melhor que a gente fica com ciúme quando uma pessoa da nossa igreja vai visitar a igreja do outro e volta dizendo que gostou. Aí, pastor é um negócio complicado, viu? Quando o diabo pica o calcanhar, é um bicho complicado. Então a gente tem que ter cuidado com isso aí, né? Belair, é isso mesmo ou Belair? Eu peço desculpas porque eu acho que pronunciar o nome de uma pessoa é um gesto sagrado, sabe? Então eu peço desculpas quando eu não pronuncio corretamente. Inclusive porque eu sou vítima disso. As pessoas pronunciando meu nome, Ed Renekiewicz, é uma beleza. Então, Belair, boa noite. Perdi amigos quando fiquei sem emprego. Perdi mais um pouco de amigos quando eu vendi meu carro. O resto dos amigos perdi quando não votei no Bolsonaro. Que dureza, hein? Você sabe que eu tive um amigo que ficou desempregado. E, para falar a verdade, ele não era meu amigo, não. Ele era um cara da IBAB, da minha igreja, que eu gostava muito, mas não era amigo assim, sabe? Mas eu gostava muito dele. Inclusive, ele cantava maravilhosamente bem. E quando eu saía para pregar numa igreja ou outra, eu levava ele para cantar um solo. E a gente ia no carro, e ele me levava, a gente ia conversando. Aí ele ficou desempregado. E ele parou de ir na igreja. Eu fiquei muito sentido, eu fui falar com ele. E eu falei, por quê? Ele falou, Ed, você não sabe o constrangimento que é, depois de um certo tempo de desempregado, você encontrar uma pessoa e ela falar, ainda está desempregado? Ainda não arrumou emprego? E você ter que ficar dando explicação, e eu parei de ir porque é um ambiente que não me faz bem eu ter que ficar lá e tal. Então, a situação do desemprego é uma situação muito cruel, de fato, né? E essa questão aí política é complicada. Silvia, e quando você adoece e se sente sem vontade, disposição, ânimo de conviver e se relacionar? Silvia Helena, a resposta está na pergunta, você está doente. Então você precisa de ajuda. E uma pessoa enferma, deixa eu ser bem cuidadoso no que eu vou falar, tá bom? Existem muitas enfermidades que a gente se cura sozinho, né? E existe para toda a enfermidade uma dimensão
de autocura. A cura depende muito da subjetividade, da interioridade, da alma da pessoa doente. Daí a espiritualidade, a oração, a experiência religiosa, a experiência espiritual faz uma diferença imensa. Mas a maioria das enfermidades a gente não se cura sozinho. A gente precisa de alguém para nos ajudar. Pode ser alguém que a gente vai pagar, é um terapeuta, é um psiquiatra, pode ser um conselheiro espiritual que a gente vai buscar, pode ser uma pessoa só, dizendo, amiga, eu estou no fundo do poço, não estou querendo ver a cara de ninguém, só a sua e olhe lá, me ajuda. Por quê? Porque esse lugar aí, Silvia, de a gente não ter disposição, ânimo de conviver e de se relacionar, é muito perigoso que a gente não tenha ânimo de conviver, evolua para a gente não ter ânimo de viver. E você tem que pedir ajuda, peça ajuda. E diga, olha, eu não consigo fazer isso sozinho. Sabe que Tiago, o apóstolo, ele diz, se você está enfermo, confesse uns aos outros as suas culpas e vocês serão curados. E aí tem várias camadas. Uma delas, a confissão, é elaborar a culpa. A confissão é trazer da escuridão para a luz a culpa. A confissão é um derramar do coração para ouvir, materializado na voz e no abraço e no olhar de um outro alguém, o perdão de Deus para nós. A confissão é um ato sacramental, sagrado. Mas a confissão não é eu chegar para o Dani e contar meu pecado para ele, já confessei. Não, a confissão é eu falar assim para o meu amigo, eu estou com um problema. Você não sabia disso porque estava escondido, porque eu estou lutando com isso sozinho. Só que eu lutando com isso sozinho, eu não me livro disso e isso está agravando. Então, eu quero trazer para a luz e colocar diante de você. E eu quero dizer que eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo lidar com isso sozinho. Por exemplo, a nossa comunidade, a IBAB, tem o Celebrando a Recuperação, tem grupo de passos, tem relacionamentos de apadrinhamento. É uma lógica do AA, mas que é muito mais abrangente e acontece dentro do nosso espaço religioso, né? Mas ajuda é necessária. Então, Silvia, eu oro por você e te encorajo a buscar ajuda. Começa com uma pessoa só, não vai querer... Começa com uma pessoa só porque você está sem ânimo e sem disposição. Mas vai. E outra, só que eu te dar uma dica? Vai depois que começou e sai antes de acabar. Aí ninguém te cumprimenta nem nada. Senta lá no fundo, ouve as músicas, mas vai com essa intencionalidade de eu sei que eu preciso sair desse lugar para me relacionar. Que feridas existem aí? Que machucados existem? Onde dói? Qual é essa dor? O que levou você a não ter vontade, nem ânimo, nem disposição de conviver? Quem feriu você? Como feriu você? E como você lidou ou está lidando com a sua dor? Né? Então, eu falo com você, Silvia, porque você colocou aqui a sua mensagem, e eu sei que a sua mensagem ela é voz de outras tantas pessoas que se sentem exatamente como você. Então eu estou falando não somente como você, tá? Posso dizer, mais uma vez, que eu já me senti assim, sendo pastor de uma igreja. E eu tive que buscar ajuda quando a minha filha me disse, pai, você está insuportável. E a minha esposa disse, meu amor, você está insuportável. E eu tive que buscar ajuda, né? E graças a Deus eu fui buscar ajuda
e as minhas mulheres aqui de casa, a minha filha e a minha esposa, me abriram os meus olhos e me amaram a ponto de me confrontar desse jeito. Graças a Deus, graças a Deus. Então eu sei o que é isso aí que você está passando e está vivendo. Dani, 21h17. A última, então, Luciana. Boa noite, Luciana. Me identifiquei com suas palavras hoje. Preciso agir. A solidão não é saudável, ela é um buraco difícil de sair. Verdade. E no buraco, se alguém estender a mão e puxar a gente, ajuda demais. E a gente gritar por socorro também. Então, eu faço votos, Luciana, que você, por exemplo, tem ainda ânimo, disposição, ímpeto para agir. Então, faça isso. Saia do buraco. E depois que você sair do buraco, ajuda outro pessoal aí que está no buraco ainda a sair do buraco também. Gente, abaixo a solidão, viva as amizades, o afeto, o amor, as relações verdadeiras que são abençoadas por Deus, né? Então eu termino com a Bíblia para você. Melhor é serem dois do que um, porque um sozinho, quando cai, não há quem o levante, mas sendo dois, um ajuda o seu companheiro. E isso não é só para casal, isso é para amigo também. E o texto de Eclesiastes capítulo 4 termina que um sermão de 3 dobras não se quebra facilmente. Na minha leitura livre do texto bíblico, eu digo que a 3ª dobra é a bênção de Deus numa relação e de amizade. Como Davi e Jonas celebraram uma amizade dizendo: o Senhor seja testemunha entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência. Eles celebraram um pacto de amizade na presença de Deus. É um cordão de 3 dobras. Davi, Jonatas e o Senhor. Eu, você e o Senhor. Você, o seu amigo, você e sua amiga e o Senhor. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração e até breve.